o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, o dia do Senhor, o dia em que nós guardamos para participarmos da missa, para termos um tempo maior com a nossa família, para descansarmos também, refazermos as forças, iniciar a semana com a bênção do Senhor. Eis que temos a oportunidade de ler este Evangelho, que está dividido em duas pequenas partes. A primeira parte, que recorda os primeiros versículos do Evangelho de Lucas, e depois, então, um pequeno salto, pula para o capítulo 4, onde fala da ida de Cristo até a sinagoga. Por que essa ruptura no meio do Evangelho de hoje, né? Exatamente porque nós estamos neste ano ouvindo o Evangelho segundo Lucas. A igreja organiza o calendário das leituras das missas, né, durante o final de semana, a missa dominical, conforme um ano litúrgico, né? Nós temos o ano A, que lemos o Evangelho de Mateus, por excelência, o ano B, que foi o ano passado, o Evangelho de Marcos, e por fim, então, o ano C, que lemos o Evangelho de Lucas, que é este ano que estamos agora a celebrar. E o Evangelho de Lucas já foi lido uma boa parte, por isso que então esse pulo, né, de capítulos, porque lemos ali o Evangelho da infância, enfim, o nascimento de Cristo, tudo que já lemos no Natal. De agora para frente nós vamos pegar daqui do capítulo 4 em diante e lermos Lucas, né, basicamente até o final do Evangelho ao longo deste ano de 2022, o ano C da liturgia, o Evangelho de Lucas. E isso sempre para os domingos, né? Durante a semana é outra lógica da leitura bíblica. De modo que então, né, vejamos nós, uma curiosidade, a cada 3 anos nós fechamos um ciclo onde lemos basicamente todos os 4 evangelhos, né? Quem não falta missa nunca, né? Está sempre lá, acaba ouvindo o evangelho por completo, né? E assim então vivemos. Alguém poderia dizer, tá, mas e o Evangelho de João? O padre falou de Mateus, de Marcos e Lucas, não falou João. João é lido sempre no tempo da Páscoa, porque é um evangelho profundamente pascal, né? E no final do ano de Marcos, porque
ali faltam alguns domingos, né? O Evangelho de Marcos é um evangelho muito pequeno, e aí então completa-se lendo ali. E aí então fica distribuído os 4 evangelistas. Sendo assim, neste domingo, com este pequeno relato do Evangelho, primeiro Lucas é muito preciso e muito feliz ao dizer: olha, eu estou aqui escrevendo isso para ti, Teófilo, para que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. E depois, então, a leitura, né, conforme acabamos de ouvir, Jesus na sinagoga, tomando a profecia, lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Este fato acabou de se cumprir e assim se conclui o Evangelho de hoje. Vamos, pois, então meditar um pouco nisso que acabamos de ouvir. Primeiro, ouvir com fé e devoção a palavra de Deus. A maior ignorância que o homem pode possuir é exatamente não conhecer, né, a Deus e conhecer mais ao mundo. E vejo que muita gente às vezes se empenha, estuda, faculdade, doutoramentos e tanta coisa, mas não evolui na sua fé, né? Uma fé muito insípida, muito imatura, ingênua, né? Como muitas vezes a gente diz assim, nunca tirou aquela roupinha da primeira comunhão, ficou naquilo que aprendeu lá na primeira comunhão e não evoluiu. Nós temos que nos tornar adultos na fé, e por isso também o conselho de Lucas é para nós também. Ouvir com fé e devoção a palavra de Deus e ter esse cuidado de tornar sólido a formação, enfim, a fé que nós recebemos. O Evangelho é Cristo e por isso nós temos que ter intimidade com Ele, meditando com muita frequência nessas verdades ensinadas por nosso Senhor. Segunda coisa, essa formação que recebemos dos apóstolos, que a Igreja condensa na sua doutrina, no catecismo, na pregação de cada dia, na doutrina, na catequese, enfim, nós precisamos sempre estar nos formando, né? Gosto de dizer, o padre, para ser padre, ele faz os estudos, né, iniciais, as faculdades, filosofia e teologia normalmente, porém, ao longo da vida inteira está sempre se reciclando, buscando um pouco mais a formação, enfim, não se termina os estudos e pronto, né? Não preciso mais me formar, eu já sei o suficiente. Pelo contrário, nós estamos sempre nos formando. E não apenas nos formando, mas precisamos de uma boa formação. E por isso que você, como adulto, né, pense assim, como é que eu estou buscando conhecer a doutrina da Igreja? Quais são as dificuldades que eu tenho? De repente, se chega uma pessoa na minha porta e pede para explicar assim, por que a Eucaristia é importante? Por que Nossa Senhora é importante? O que acontece com a pessoa que morre? Como é que é o céu? Como é que é o inferno? Quem vai para lá? Enfim, e se a gente não tem a resposta para isso, é porque nós ainda não temos uma boa doutrina, uma boa formação, né? Ou vamos ainda para outras questões práticas. E o que a Igreja ensina sobre os contraceptivos? A Igreja ensina a favor do aborto, etc. e tal, ou seja, perguntas de todo tipo que todo bom católico deveria ter assim na ponta da língua a resposta para se defender e apresentar as razões da fé. E é por isso que então, com este Evangelho, e ainda no início deste ano, podemos, quem sabe, firmar um propósito aí de nesse ano nos esforçarmos um pouco mais na nossa formação como pessoas e como pessoas que têm fé, buscando desse modo então estudar um pouco mais, fazer um curso online. Há tantos, né, tantos bons sacerdotes, inclusive, que fazem boas aulas nos canais da internet, no YouTube e outros sites. Aproveitar a riqueza da Palavra de Deus, lendo-a e meditando todos os dias, fazer um curso bíblico, né? Fazer uma escola da fé, enfim, oportunidades não faltam. Nós podemos antes sim ter assim um pouco mais de esforço para, com empenho, com atenção, com inteligência, conhecermos mais a nosso Senhor e sua Igreja. Quanto mais nós conhecermos,
mais nós também vamos amar. E quanto mais conhecermos e amarmos, mais desejo teremos de servir. Essa é a lógica cristã. Por isso pedimos hoje a Cristo, Ele que foi enviado por Deus, confirma a sua vocação, lendo a palavra de Deus e dizendo, olha, se cumpriu isso que acabastes de ouvir, que também nós tenhamos essa iluminação, essa inteligência para cumprir o que Deus espera de nós através da sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.